tem que sempre estar dentro da velocidade da via, isso é uma recomendação muito importante. Os tempos se foi, aos 82 anos Pelé nos deixou. E depois de tantas homenagens, né, dos principais jogadores, de todo mundo fez homenagem ao Pelé. É impossível alguém que não tenha se emocionado, alguém que não tenha se deliciado com os gols maravilhosos do Pelé. E qual que é a ligação do Pelé com Londrina, hein? O Pelé já jogou por aqui, já participou inclusive de goleada do Santos contra o nosso Tubarão. Nós conversamos com o Tatinha. Tatinha é o repórter folclórico aqui da cidade. Tatinha tem, acho que mais história que qualquer jornalista esportivo da nossa cidade. Ele, inclusive, entrevistou o Pelé. O Rafael Sanches bateu um papo com ele e fala da ligação do craque, do mito Pelé, com a nossa cidade de Londrina. Vamos ver a reportagem? A perda é irreparável. Em Londrina e no estado do Paraná foram decretados luto oficial. Edinho, filho do rei e treinador do Londrina Esporte Clube, embarcou para São Paulo na noite de ontem. Ele não passou pelo saguão do aeroporto. Mas a relação de Pelé com Londrina não se restringe apenas ao filho Edinho. Em 58, ano em que venceu a primeira Copa do Mundo, o rei do futebol veio até aqui à cidade, assim como em 61. Nas duas ocasiões, ele veio fazer amistosos com o Santos, aqui no VGD. Jair de Antônio Prata, o Tatinha, jornalista esportivo bastante renomado em Londrina, estava lá. Nas duas ocasiões, ele mostra os registros com o rei do futebol com muito orgulho. Quando eu vi, eu estava ao lado do Pelé lá no hotel e dali a pouco no campo entrevistando, já em 60, no jogo que ele já estava na Copa em 62 e ele veio jogar antes da Copa, entrevistei ele sozinho no meio campo, ele dando autógrafo em uma bola para entregar para uma senhora que estava esperando. Então, você hoje volta àquele filme, nossa, eu passei por tudo isso, né, perto do Pelé, pertinho dele, conversando com ele. Com a morte do rei, para o Tatinha é como se todo aquele momento, lá no final da década de 50 e no começo da década de 60, reacendessem, se reavivassem na memória dele. Depois você começa a pensar, né, falando, nossa, estou entrevistando todo lado do cara que, né, deve ser daqui a pouco o melhor jogador do mundo e tal, porque todo mundo só falava do Pelé, Pelé, Pelé. E sobre o Pelé, claro, para o Tatinha não há dúvidas que ele foi o melhor que viu jogar. O radialista comprova isso contando uma das várias histórias com o rei. Não tem negócio de falar que é Maradona. Quando ele resolvia falar, bom, vou jogar. O Gainete conta uma história pra gente, porque o Gainete foi treinador do Londrina, você sabe disso. Gainete, goleiro do Vasco. Aí Moisés, zagueiro, Fontana, esses caras que, né, davam pontapé até na mãe se entrasse para jogar, né? E aí um falava, pô, o jogo estava 2-0 pro Vasco. Mas cadê o Pelé? Não veio? O Pelé não veio, e aquela gozação, né? O Gainete falava, gente, para de atiçar o homem. E os dois continuaram. Daqui a pouco, 2-1 para o Vasco, Pelé. 2-2, Pelé. 3-2, Pelé. Ele passou perto dos dois e falou assim, ó, o Pelé chegou agora, tá? Toma conta dele aí. Que legal a história. Grande Tatinho, um abraço para você, viu? E que bacana. São milhares de histórias envolvendo o Pelé, né? E quem diria que o Pelé continuaria com uma ligação com a nossa cidade? O Edinho é filho do Pelé, que foi goleiro do Santos, passou por maus bocados na vida e conseguiu se reerguer, graças a Deus. É o atual técnico do Londrina Esporte Clube. Começou no Sub-20, agora é técnico do time principal. Ontem, ele concedeu uma entrevista coletiva. Estava lá no CT para falar do time da preparação para o Campeonato Paranaense. Dia 15 tem estreia contra o Azures no Estádio do Café. Mas ele disse o seguinte, eu não quero comentar sobre o meu pai. É um momento difícil para a família, a gente prefere a privacidade nesse momento. E foi para o treino. E quando ele está no treino comandando o time, vem a confirmação da morte do Pelé. Rapaz, que coisa, hein? Que situação. Vamos ver como é que foi a chegada dessa notícia? A Dani Calçavari e o Marcelo Bonomini acompanharam. 12h34, enche a tela. Depois de passar o Natal com a família ao lado do pai, Edinho voltou a Londrina, onde mora desde novembro de 2021. Aqui, ele assumiu o comando do time Sub-20 do Londrina Esporte Clube. Agora foi promovido a técnico da equipe principal. Nesta quinta-feira, Edinho participou da última coletiva do Leque este ano. Antes de qualquer coisa, o técnico já avisou que não responderia a perguntas a respeito do pai. Eu não vou responder perguntas sobre meu pai, apenas dizer que ele está no colo da família dele, ele está coberto de amor
e que assim que acabar o expediente hoje, eu me desloco e retorno, né, para dividir um pouquinho esse colo aí. Apesar da gravidade do estado de saúde do Rei Pelé, Edinho justificou a volta para Londrina nesta semana, dizendo que é a forma dele honrar o legado da família no futebol. Todos os homens da minha família foram jogadores de futebol, meu avô Dondinho, meu tio Zoca, meu tio Lima, né, meu tio Davi, todos jogaram nível profissional, primeira divisão, então eu só estou apenas dando sequência num legado de uma família de jogadores e, obviamente, com o maior de todos os tempos, né, como nosso principal representante. Aos 82 anos, Pelé estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há exatamente 30 dias. Pouco antes das 4 da tarde, enquanto Edinho comandava o treino do Londrina, a morte do rei do futebol foi confirmada. Os dirigentes do Londrina Esporte Clube decidiram que só dariam a notícia a respeito da morte de Pelé ao filho Edinho depois da saída da imprensa, já com os portões do centro de treinamento fechados. Apesar de não ter falado sobre o estado de saúde do pai na coletiva, Edinho comentou a respeito de mensagens e de todo o apoio que vinha recebendo nesse momento tão difícil. Do mundo inteiro, atletas, né, pessoas aleatórias, pessoas que eu não conheço. Após saber da morte do pai, Edinho fez uma publicação numa rede social. Na foto, ele e Pelé, de mãos dadas, entram num campo de futebol. A mensagem é singela: vai com Deus, meu pai. Hoje também no Instagram ele postou uma foto, uma arte, né? O pai dele, o avô dele, um tio dele. Ele falou assim: ainda vou ser goleiro desse time. Legal, né? Que vá com Deus e que o Edinho encontre forças e que ele possa ainda mais brilhar nos campos agora, fazendo por ele e pelo pai. Falou: preciso continuar o legado e que ele tenha muito sucesso à frente do Londrina Esporte Clube e que Deus possa consolar a família, né? O Pelé, sem palavras para descrever o que foi Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé, viu? Meio-dia 37.